Como eu me apresentei, né, a parte da família, né, meu projeto também ele não é só meu, muito pelo contrário, né, quando eu falo do meu projeto, eu falo do nosso projeto, ele vem com toda a Maré junto, né, que é onde eu moro, que é onde eu trabalho, né, ele vem com a gestora do projeto, que é a Fernanda, ele vem com o nosso cursista do FRJ, que é o Caio que está ali, né, então nada que eu vou falar aqui é sobre é sobre o projeto Afrofloresta de Matemática Maré. A gente, desde 2019, a gente vem com essa pegada do projeto, que a minha ideia de matemática, eu sou professor de matemática, era muito tipo assim, vou ficar mais assim, né? Para você aprender matemática tem que ser bom em lógica, né? Essa era meu tema. Cara, vou ensinar vários jogos aqui, maneiras diferentes, várias técnicas para ensinar matemática, né? E a gente foi tentando, aí veio a pandemia. E na pandemia todo mundo se reinventou de alguma maneira, né? Eu comecei a pensar sobre a minha prática. Falei, gente, eu não estou olhando para quem eu estou dando aula. Eu estou achando que todo mundo vê matemática igual. Aí eu comecei a ligar a minha outra vivência, né? Eu também trabalho numa organização, né, analista de treinamento, né? Prática mais sobre treinamento racial. Falei, cara, como eu vou levar isso para dentro da sala de aula? Como é que eu vou trabalhar essa questão racial no campo da matemática? Porque a gente tem uma lei, da 2019, que é de 2003, né? Ou seja, 22 anos, e ela é muito pouco aplicada, né? E quando ela é aplicada, nunca é no campo da matemática, sempre na história, na geografia, nas letras, né? E a matemática não se insere nesse debate. Então, a minha tentativa era como que eu vou fazer isso, né? Aí eu comecei a pensar de onde eu trabalho, pensar em favela, né? Até matemática que tem na favela, né? Por que isso não está no livro didático, né? A gente pensa aí sobre o mototáxi, por exemplo, né? Pô, o livro de matemática é o dia inteiro. É a hora que ele acorda, analisar o território, né? Os alunos falam muito do troco, mas é muito além do troco, né? É onde tem o ponto do mototáxi, né? Não tem ponto no meio da rua, sempre numa esquina, né? Então eles têm muita matemática envolvida. Quando chega por aluno e fala, quem conhece alguém que é um mototáxi? Ah, uma galera levanta o braço. Aí eu falei assim, pô, tá vendo? Então vamos fazer uma ajuda no mototáxi? Vamos começar a aula por aqui? Né? Quem conhece, quem sabe fazer comida, né? As crianças de 11, 12 anos já sabem fazer comida. Sabe por quê? Não deveria saber tudo assim, mas já sabem, né? Tá bom, beleza. Cuida para 4 pessoas, beleza. E para 300, 400? Quem faz isso com 400? A cozinheira da escola. Vamos ver quanta matemática tem ali? Como é que esses saberes, né, que tem na favela não estão em sala de aula, né? Então essa foi minha provocação ali depois da pandemia, né? Aí eu conheci a etnomatemática, né, que é entender a matemática como saber cultural. Né? Quando você tenta resolver algum problema, né, você sistematiza aquilo ali, você está fazendo matemática. Então o mototáxi que ele mais faz é matemática o dia inteiro. Né? E o que a escola faz com esse cara? Ele foi lá quando ele era mais novo, colocou uma prova de equação e falou, se não resolver isso aqui, você não sabe matemática. No entanto, ele cresceu e ele vive de matemática o tempo inteiro, né? Então a etnomatemática é muito essa ideia, né? Só que eu ainda não estava satisfeito com isso. Eu falei, então, beleza, a escola você colocar que o pai de Joãozinho comprou 100 bananas, né? Mas você colocar a cozinha da escola, né? Maria jogou a moeda pro alto 50 vezes, mas não vai falar do mototáxi. Assim funciona essa de aula, sabe? Então a gente pensou o quê? Poxa, então, com quem eu estou falando? Né? Então, acho que para além da ética matemática, cultural, faltou a pegada de entender o que é a favela. Daí a favela, vem da Maré, né? Ela tem um centro da Maré, da rede da Maré, e a Maré é de maioria negra. Eu falei, então beleza, então vamos começar a falar de afroétnico-matemática. O que é isso? É só mais um prefixo da matemática? Não, muito pelo contrário. Existiu a étnico-matemática e a gente começou a criticar um pouco aquilo, né? Quando você fala de tudo, quem fala de tudo acaba, em algum momento, não falando de nada, né? Eu não estou jogando direto de que aquele aluno, né? Porque a gente pensou, pô, então vamos começar a pensar, se é de maioria negra, vamos fazer a história africana da matemática dentro da sala de aula. Só que aí não foi a galera daqui, de 2020 e tal, que fez isso, não. Mas você falou o quê? Bomber Verde, que já falava isso antes mesmo de existir a etnomatemática. Uma galera atrás, né, de referência ao Henrique Cunha, né, que descreve sobre Mancala. Então, a galera de agora, para formar essa palavra afroétnico-matemática, entendeu o quê? Não, vamos voltar, beber do que ele falava lá atrás, e a partir dele, sim, colocar esse novo conceito. Então, não é linear, né? Tipo assim, a etnomatemática não contemplou todo mundo, vamos colocar mais um prefixo aqui e agora é a afroétnico-matemática. Não, é sobre o resgate de quem já falava, de como trazer a história, a filosofia africana para a sala de aula, e tentar fazer isso no campo de educação matemática. Então aí surge, sim, a afroétnico-matemática. Só que é uma palavra enorme e nova até para a academia, né? Então como é que a gente vai praticar isso, né? Então a gente tem
esse projeto de formação com professores da Maré, principalmente, né, da Escola da Maré, são 16 escolas, desde 2019. Então, só pode ser um pouquinho mais ousada, né? Por quê? Tu fala, cada professor, faz você, olha, faz você, olha, faz você, de formiguinha. Vai sensibilizar o professor? Vai, mas não é só isso, né? Então a gente pensou em quê? Em fazer algo mais de incidência política. Aí a gente cria o Fórum de Educação Matemática da Maré, para pensar, de fato, por que essa lei não é aplicada no campo de educação matemática. E aí as coisas começam a acontecer muito rápido no nosso projeto, né? A gente tem ações que a gente faz muitas formações de professores de escolas particulares, né? Para a cidade do projeto, e para a Maré em parcerias com editais, né? E a gente começou a pensar o quê? Pô, então agora a nossa projeto começou a crescer, mas muito para fora, né? Todo mundo queria saber de fazer formação com a gente, de pô, beleza, bacana e tal, fazer o Pix, tamo aí. Imagina a Maré. Então agora de 2 anos para cá, a gente tem esse fórum, está no 2º ano, ele vem crescendo de maneira exponencial através de articulação, né? Que a gente está falando aqui, né? A gente tem uma parceria com a FRJ, né? Que é onde chega o Caio, a gente tem parceria com 2 ângulos da Maré, então é uma coisa agora que já não é mais um projeto que era só de formação de professores, né? Hoje ele tem 3 braços, que é a oficina de sensibilização com jovens, que é a oficina com professores e o Fórum de Educação Matemática da Maré, que pensa em incidência política, e pensa como de fato sensibilizar os gestores, né? Não somente os professores, sensibilizar a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? O nosso governo do Estado, né? Então a gente faz formação diretamente na Secretaria de Educação, né? A gente faz formações diretamente com o governo do Estado, então a gente pensa em trabalhar em redes, né? A gente não mais faz projeto só com o educador, não, você tem que entender o que está fazendo matemática, não é sobre isso, tem que vir de cima, né? A importância para isso você de fato aplicar. Por quê? Porque na área de matemática vai muito com a autoestima do aluno. Alguém falou que isso da autoestima? Eu falei, cara, é isso. É sobre aquele aluno da favela entender que ele também contou de conhecimento, né? E entender a história africana da matemática. Porque se a gente for ver, se voltar, né? Tá bom, se matemática é cultura, né? O ser humano sabe com cultura. Se todo ser humano está na matemática desde sempre, né? Aonde surgiram os seres humanos? Onde é o berço da humanidade? Em África. Então, aonde que inventaram a matemática? Em África, não tem muito como fugir disso, sabe? E para além disso, a gente traz dentro dessa de aula estudos da paleontologia, né? Que são instrumentos da história da matemática, né? Que comprovam, né, o que a gente está falando, né? A gente tem, por exemplo, o óculos de Blongos, né? O óculos de Blongos é uma pedra de ocre, é argila, né? E tem algumas imagens da pré-história, né? Mostrando que já existiam ali coisas geométricas. Só que não era para matemática, né? Era para rituais, era para outras coisas da matemática. E a primeira calculadora da história da humanidade, a gente chama de osso de Lebombo, né? O osso de Lebombo é ali onde fica, hoje é a região da África do Sul, né? É um osso de fíbula de babuíno. Ele tem ali, né, 29 traços, né, 29 a 30 traços. Aí a gente pergunta para os alunos, então, o que a gente entende que se repete de 29 a 30 vezes direto, né? E eles vão falar, claro, é o ciclo menstrual da mulher, né? Então, a primeira calculadora da história da humanidade, né, foi inventada por uma mulher africana. E isso não está na sala de aula, né? O que a gente na sala de aula é o quê? Quando a gente chega lá e fala assim, ó, a gente começa uma oficina de matemática, pega um boneco e fala assim, ó, pensem numa pessoa cientista, é batata. Só vai sair a figura do Einstein, mais ou menos. Espera que é um desenho das crianças, né? Dimensão Poderosa, tem o pai dela também, Homem de Ferro, né? Cientista. Aí todos saem do homem branco. A gente fala, uma pessoa cientista. Aí a gente fala, velho. Eu falei, ó, já escolheu a mulher do... Não falou velha, falou velho, então já escolheu a ideia de mulher, né? E quando a gente vai fazendo a batata, sempre sai a figura do homem branco, que é o nosso imagético, né? A culpa daquele aluno. Né? Que a gente é criado pensando que só quem pode fazer, né, ciência é o homem branco. Então, quando a gente traz para eles a matemática, por exemplo, o osso de Lebombo que eu citei, cara, a primeira calculadora da história da humanidade, que foi uma mulher. Como é que essa história veio parar hoje, em 2025? A gente não consegue imaginar uma pessoa cientista como uma mulher negra, por exemplo, somente um homem branco. Então, o que está errado nisso aí? É aí que está o principal X da questão. É como é contada a história da matemática em sala de aula. O aluno só se viu no livro didático na parte de história, né? E se vê negativamente, no período da escravidão. Então, qual é a relação daquele aluno com o ensino da matemática? A matemática é aquela disciplina que, antes do professor dar bom dia, o aluno já entra assim, ó, vai começar a aula que eu vou aprender. É isso. E quando chega em casa, pô, tirei 10 em português, 10 em geografia, 10 em história, e 5 em matemática, sim, não, para melhorar, tá tranquilo. Já tem uma naturalização, isso é violento.
Essa autorização da gente não ser bom em matemática se definiu nem por aquela pessoa. Então, quando a gente trabalha a área de matemática, é diretamente com a autoestima daquele aluno que acha que não consegue nem aprender matemática antes mesmo da aula de matemática. Né? E trazer elementos da história da matemática, ele vai começar a se ver ali, né? Trazer a ética matemática, depois se o mototáxi, a minha rua que eu conheço, né? Meu tio, meu vizinho, ele vive de matemática o tempo inteiro, ele programa matemática o tempo inteiro, eu também posso. Né? Eu não preciso ficar falando que o João Luiz comprou 100 bananas, jogou 50 bananas pro alto, né? Ou falar de exemplos de vários países por aí. Olha de quem está ali, né? Olha para quem está do seu lado. Então, a proposta do nosso projeto é fazer formações, é sensibilizar professores, sensibilizar gestores principalmente, né? É fazer redes com outras organizações que trabalham com organização e trazer a matemática para esse campo de debate. Né? Para trabalhar diretamente com a autoestima daquele aluno que não se vê fazedor de matemática. E com isso, eu podia falar, mesmo na aula que você dá, né, de matemática, e para o aluno de matemática, ele está ali mais disposto a aprender, né, depois da sensibilização que você fez com a flecha de matemática. Ele entendeu, não, eu pertenço a essa aula. O grande lance é esse, né? A gente não se pertencer ao espaço que a gente está. Sabe que a escola é um espaço de violência, né? A matemática é um espaço que ainda força ainda mais essa violência para os alunos, para os estudantes negros. Então, a gente faz na Maré, né? A gente faz aí uma média de 100 oficinas por ano, né? A gente faz trabalho com escolas particulares, a gente faz trabalho com educação, a gente está crescendo cada vez mais e agora eu estou aqui para aprender um pouquinho mais com vocês e é isso. Obrigado. Muito bom. Muitas vezes na escola básica, na hora que você fala em ética e matemática, os professores já falam assim, vamos jogar mancala. E não é só isso. Não é isso. Nós precisamos de outras questões. Professores, vai.